Irmãos, nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos Mateus, capítulo 11, no versículo 28. Os irmãos que quiserem acompanhar. Um texto bem conhecido nosso, mas eu creio que Deus nesta noite vai falar conosco através dessa palavra. Diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso. Tomem sobre vós o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Amém, irmãos? Nós lemos esse texto e esse texto vem martelando na minha cabeça a semana inteira. Um texto ao qual nós já somos bem conhecidos desse texto, somos bem familiares com esse texto, mas é um texto onde o Senhor Jesus ele nos faz um convite, meus irmãos. Um convite para que nós vamos até Ele. O verdadeiro alívio para a alma cansada do ser humano é Jesus Cristo, meus irmãos. E a exaustão da nossa vida, meus irmãos, os trabalhos, as contas, a ansiedade, a depressão, no tempo em que estamos vivendo, é o que mais se tem ocasionado na vida das pessoas. As doenças que mais têm sido hoje agravadas pelas pessoas são as doenças psicossomáticas que se falam. Depressão, ansiedade, preocupação com o futuro. E isso tem causado nas pessoas, meus irmãos, doenças graves, meus irmãos. E o Senhor Jesus ele tem um remédio para isso, para as nossas vidas. Ele tem algo que Ele nos chama para nos tratar. E nós passamos diversas vezes por esse texto, e quando eu me deparei com esse texto, eu fiquei pensando que é um dos convites mais sinceros que o Senhor Jesus Cristo ele faz para nós. Um convite sincero, um chamado, meus irmãos, para viver uma nova vida. Um chamado para viver experiências novas com o Senhor Jesus. Ele faz esse chamado para aquelas pessoas, ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados. Meus irmãos, que chamado mais sincero que ele faz, quando ele fala: vinde a mim todos vocês que estão cansados. E para quem que ele faz esse convite, meus irmãos? Ele faz esse convite para todo mundo, para todos nós, para todos aqueles que precisam de um descanso para a sua alma, que precisam de uma cura, que precisam que o seu fardo seja mais leve. No contexto ali que o meu fardo é leve, porque o fardo daquelas pessoas era difícil de carregar naquele momento. Aquele contexto bíblico onde Jesus fala para aquelas pessoas, o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, é porque naquele tempo era difícil de se carregar o fardo que aquelas pessoas, aqueles doutores da lei, aqueles mestres da lei, aqueles chefes de sinagoga colocavam sobre as pessoas. A lei era difícil de ser cumprida, meus irmãos. A lei era algo muito difícil de se carregar naquele momento, naquele tempo. Os mandamentos, a lei que foi imposta por Moisés, que eles seguiam, eles não conseguiam seguir. E quando Jesus olha para eles, Jesus diz: vinde a mim que o meu fardo é leve, que o meu jugo é suave. Vocês vão encontrar descanso para as suas almas. Porque Jesus estava vindo ali para trazer um descanso, para trazer um fardo mais leve de se carregar, meus irmãos. E ele faz aquele convite a todos. Aquele convite, meus irmãos, ele é universal. É um convite para viver uma nova vida. É um convite, meus irmãos, para viver o amor que ele tem e que ele nos promete, meus irmãos. Mas quando ele fala assim: vinde a mim, e nós trazemos nos contexto de hoje, meus irmãos, que muitas pessoas pensam que elas vão à igreja. Eu vou à igreja, mas Jesus diz: vinde a mim. Então não adianta vir à igreja, nós temos que vir até Jesus, meus irmãos. Quando nós viemos apenas à igreja, quando nós sentamos apenas nesse banco, quando nós louvamos apenas com os nossos lábios, quando nós oramos sem se conectar com Deus, isso não tem reflexo na nossa vida. Mas quando nós viemos até a igreja, e aqui na igreja nós encontramos o Senhor Jesus Cristo, isso tem reflexo na nossa vida, meus irmãos. Quando nós viemos até a igreja e nós chegamos aqui, nós abrimos o nosso coração. Quando nós louvamos com todo o nosso coração, meus irmãos, nós encontramos Jesus Cristo, meus irmãos.
Quando o Senhor Jesus ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, Ele não está dizendo: vinde à igreja todos que estáis cansados, vinde ao curso de teologia todos vocês que estão cansados. Ele está dizendo: vinde a mim. E quando nós viemos até a igreja, meus irmãos, nós temos que chegar até Jesus, chegar até os seus pés, como o Mateus estava louvando agora aqui, esses hinos tão bonitos, né, que nos fazem sentir a presença do Senhor. Quando nós chegamos aqui, fazemos a nossa primeira oração, tem que ser uma oração de entrega, uma oração onde encontramos o Senhor Jesus Cristo. Quando o pregador está pregando, diversos pregadores vêm aqui e pregam uma mensagem, temos que ouvir essa mensagem e abrir o nosso coração para o Senhor Jesus Cristo poder nos dar o descanso que nós precisamos, meus irmãos. Ele convida a todos aqueles que ouvem o seu chamado. Ele convida a todos aqueles que reconhecem a necessidade e reconhecem as suas fraquezas, meus irmãos. Nós somos limitados, nós somos seres humanos. E Deus, quando Ele nos criou, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece as nossas falhas e Ele conhece a nossa humanidade, meus irmãos. Ser humano ser um ser humano é sentir dor, é se estressar, é sentir amor, também é sentir raiva, também é sentir... Nós somos seres humanos e Deus conhece que nós somos seres humanos. E Ele sabe das nossas necessidades como seres humanos aqui nessa terra. Ele sabe que necessitamos dEle, porque sem Ele nós não conseguiríamos, meus irmãos, viver aqui nessa terra. E por isso que Ele faz esse convite às nossas vidas, desde lá de trás. Vinde até mim, vocês que estão cansados. E quando nós estamos cansados do nosso dia a dia, e quanto de nós estamos estressados com o decorrer da nossa vida, com o decorrer do nosso trabalho, da empresa, com as pessoas, com os vizinhos, pessoas estressadas entre casal, marido e mulher, pessoas estressadas entre seus filhos e os filhos com os pais. E o Senhor Jesus Cristo, sabendo disso, Ele faz naquele momento um chamado para todos aqueles que ouvem a sua voz. Vinde até mim os que estáis cansados. E eu vejo, meus irmãos, no contexto bíblico, muitas pessoas indo até Jesus naqueles momentos. A palavra do Senhor, ela diz que as multidões, elas apertavam o Senhor Jesus. As multidões seguiam o Senhor Jesus por onde Ele passava. Mas por que aquelas multidões seguiam o Senhor? Por que aquelas multidões apertavam o Senhor aonde Ele estava? Porque elas queriam algo do Senhor Jesus Cristo. Porque elas queriam, quem sabe, receber uma cura, queriam receber um milagre, queriam receber alimento, porque sabiam que Ele multiplicava os pães, os peixes. Meus irmãos, e eu vejo que tantas as pessoas que acompanharam e seguiram Jesus, muitas delas não receberam o seu milagre. Muitas delas se achegaram até Jesus enfermas e saíram enfermas. Mas aquelas, meus irmãos, que se achegaram até o Senhor Jesus com fé, receberam o seu milagre. Porque nós vemos aquela mulher que diz que tinha um fluxo de sangue, que já há 12 anos sofria com aquilo. Ela foi até Jesus. E quantos foram até Jesus? Muitos. E quantos receberam? Poucos. Porque ela foi com fé. Porque ela foi determinada a tocar no Senhor Jesus Cristo e receber a sua cura naquele momento. Aquele cego que estava à beira do caminho, pedindo esmola, quando ele ouviu de Jesus, ele começou a gritar, e ele se achegou até Jesus com fé, meus irmãos, e recebeu a sua cura. Por que que muitas pessoas recebem e muitas pessoas não recebem? Será que a dificuldade está em Jesus, em poder curar? É Jesus que não quer curar? Não, meus irmãos. O Senhor Jesus, Ele disse: vinde a mim. E quando as pessoas vão até Ele com fé, quando as pessoas vão até Ele determinadas a receber um milagre, as pessoas recebem o milagre, meus irmãos. Mas muitas pessoas vão com interesse até o Senhor Jesus. Muitas pessoas estão há quanto tempo seguindo o Senhor Jesus por onde Ele caminhou. Quem sabe pessoas seguiram o Senhor Jesus ao longo dos seus ministérios, ali dos 3 anos do seu ministério, e não receberam o seu milagre. Porque não iam com um coração puro para o Senhor Jesus. Eles não iam crendo na promessa, eles não iam crendo que o Senhor podia curar. Mas aqueles que, quem sabe, uma vez se chegaram até o Senhor, aquelas pessoas, quem sabe, num passar do Senhor Jesus, como aquele cego, quem sabe ele viu o Senhor Jesus passar e já recebeu a cura naquele momento. Ele já foi curado porque se achegou com fé.
Você chegou crendo que o Senhor poderia curar, meus irmãos. E quantas pessoas vêm na igreja durante 30, 40, 50 anos e não são curadas, meus irmãos. E às vezes a pessoa chega uma vez aqui na igreja, primeiro dia ela já chega e já conta o testemunho. Irmãos, o Senhor me curou. Eu fui curada por quê? Já parou para pensar por que Deus pode curar a pessoa em um dia? E tem pessoas vindo há 30 anos e não são curadas, meus irmãos. Porque nós precisamos entender o chamado do Senhor Jesus. Nós precisamos ir até o Senhor Jesus, meus irmãos. Nós precisamos ir até Ele. E não é o que nós possa fazer para mudar isso, meus irmãos. É o nosso coração que precisa estar aberto. É o nosso coração que precisa entender o chamado do Senhor Jesus Cristo. É uma escolha, meus irmãos, que nós devemos tomar na nossa vida. Deixar a direção errada e seguir para a direção certa. Deixar aquilo que estamos carregando e ir em direção ao Senhor Jesus Cristo. Porque quem sabe nós estamos caminhando em uma direção errada há muito tempo. Eu digo, quem sabe nós estamos andando numa direção errada. Quem sabe nós estamos buscando de maneira errada. Quem sabe nós estamos achando que o nosso fazer é algo, que o nosso dízimo, que a nossa oferta. Meus irmãos, a Bíblia diz que é pela graça. Que não há nada do que eu possa fazer que não depende de quem corre, mas depende de quem chamou. Depende do Senhor Jesus Cristo. E depende de nós ir até o Senhor com o nosso coração aberto. Depende de nós ir até o Senhor crendo que Ele pode mudar a nossa vida. Ele pode mudar a situação da nossa vida. Aquela mulher, ela se mexeu e ela saiu do lugar que ela estava ali, quem sabe, cansada, ela estava ali fraca naquele momento, mas ela olhou para o Senhor Jesus e disse: eu vou até o Senhor Jesus. Eu não vou até os discípulos, eu não vou até o ancião, eu não vou até os doutores da lei, não, eu vou até Jesus. Eu vou até Ele porque é lá que eu vou encontrar descanso para a minha alma. Eu vou até o Senhor Jesus porque é lá onde eu vou encontrar a cura, onde eu vou encontrar a salvação, meus irmãos. A Bíblia diz que Ele tem um alívio para as nossas almas. Jesus, meus irmãos, Ele está em todos os lugares, Ele está aqui nesse momento nos contemplando. E nós achamos que muitas vezes a nossa oração ela não tem poder. Muitas vezes a gente pensa: mas hoje a minha oração parece que está tão devagar, não estou conseguindo orar. Meus irmãos, o Senhor está ouvindo até os nossos pensamentos. Ele sabe desde o dia em que nós nascemos até o último dia onde nós não vamos mais estar aqui nessa terra. Ele contempla cada coração nesta noite, Ele contempla cada oração nesta noite, Ele contempla os irmãos que estão lá no Partênope nesse momento, Ele contempla os nossos corações nesse momento, meus irmãos. Ele sabe o que pensamos, Ele sabe o que sentimos, Ele sabe a maneira que nós nos dirigimos a Ele. A Bíblia diz assim que nós devemos andar todo o tempo orando sem cessar, meus irmãos. Mas você já pensou como é que nós vamos andar, irmão Jorge, orando assim? Imagina, nós no banco, na fila do banco: Senhor meu Deus. Não é isso, meus irmãos, que o Senhor quer. Orar sem cessar, meus irmãos, é estar todo o tempo com o nosso pensamento ligado em Deus. Tudo que nós vamos fazer, tudo aonde nós estivermos, nós estar com o nosso pensamento: Senhor meu Deus, será que isso é certo? Será que isso vai agradar a Deus? Será que isso não vai te agradar, Senhor? Orar sem cessar é isso, meus irmãos. As pessoas pensam: mas como que eu vou orar sem cessar? Vou estar orando, vou conversar com a pessoa orando, não tem jeito, né, meus irmãos? Mas o orar sem cessar, o que o Senhor fala para nós é que nós devemos estar todos os dias, todos os momentos, com os nossos pensamentos ligados em Deus, meus irmãos. Com os nossos pensamentos ligados naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que agrada a Deus, naquilo que o Senhor tem que fazer na minha vida. Será que é isso mesmo, Senhor? Será que é por esse caminho? Será que é por aquele caminho? Isto é orar sem cessar, meus irmãos. É estar na presença de Deus, é estar buscando ao Senhor todos os dias, porque Ele tem o alívio, meus irmãos, em todo o tempo, meus irmãos. Tudo que nós precisamos, tudo que nós necessitamos está em Jesus Cristo. E nós vemos como está acontecendo as coisas tão rápidas. Muitas pessoas, muitos teólogos aí do YouTube estão dizendo que Jesus está voltando, que é o princípio das dores. As coisas estão acontecendo tão rápidas e nós cremos que o Senhor Jesus está voltando.
Nós cremos que não passará muito tempo, meus irmãos, sem que nós vejamos esse grande acontecimento. Nós vemos não, né? Nós fazemos parte desse grande acontecimento. Porque eu não quero ver o arrebatamento. Eu quero fazer parte dele, meus irmãos. Imagine você ver o arrebatamento, hein, irmão Jorge? Nossa, eu vi o arrebatamento. Foi. Nós ficamos. Nós temos que fazer parte do arrebatamento, meus irmãos. E eu creio que Jesus, Ele está voltando. Mas antes, meus irmãos, que Ele volte, Ele quer curar as nossas almas. Ele nos chama nesta noite para estar mais perto dEle. Ele nos chama nesta noite para se achegarmos a Ele, porque Ele tem cura, Ele tem um fardo leve para as nossas vidas, Ele tem descanso para as nossas almas. E como eu falei no começo da mensagem, o que mais tem afetado as nossas vidas, eu digo nossas vidas porque todos nós andamos ansiosos, meus irmãos. A Bíblia diz, não andei ansiosos quanto o dia de amanhã, não andei ansiosos quanto a roupa, não andei ansiosos o que vocês vão comer ou beber, porque Deus, Ele conhece todas as coisas. E o que tem afetado hoje, meus irmãos, a maioria, uma grande parte da população, é a ansiedade, é a depressão. Tem afetado muitas pessoas, meus irmãos. Eu passei por um período muito ruim da minha vida, alguns anos atrás, com ansiedade, crise de ansiedade, crises depressivas. E graças a Deus eu fui curado disso, das crises fortes. Eu não vou dizer que eu não sou ansioso, eu ainda sou ansioso, mas eu não tenho mais aquelas crises de ansiedade, eu não tomo mais remédio para pressão alta, não tomo mais remédio para ansiedade, graças a Deus, meus irmãos. Porque um dia eu vim aqui na igreja, meus irmãos, eu nem sei qual dia foi, mas eu recebi a cura sobre isso. Por isso que a Bíblia diz, o Senhor Jesus, Ele fala, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que nesta noite, meus irmãos, nós possamos se achegar até Jesus. De nada adianta nós vir à igreja se nós não vier até Jesus. Tem pessoas que eu conheço, e eu já fui uma delas, logo que eu me converti no Partênope, eu ia no culto na segunda-feira de oração, na terça-feira nós íamos com o pastor Rubinho lá no Três Rios, tinha um ponto de pregação lá, na quarta-feira tinha culto no Partênope, na quinta-feira tinha na sede, na sexta-feira tinha no Partênope, no sábado tinha na sede, no domingo tinha no Partênope. Por algum tempo eu fui todos os dias no culto. Mas é bom? Claro que é bom. Mas nós precisamos ir até Jesus. De nada adianta a pessoa estar no culto e não estar em Jesus, meus irmãos. De nada adianta nós vir aqui no culto e ficar pensando em outras coisas, ficar pensando se o Mateus desafinou, se o pregador não seguiu as regras de hermenêutica, não seguiu as regras, né, de oratória. Meus irmãos, Jesus, Ele é muito mais do que o afinamento de um violão, Ele é muito mais do que as regras de oratória de um pregador, meus irmãos. Jesus, Ele é muito mais do que tudo isso, meus irmãos. Ele é o centro da nossa adoração. Nós precisamos vir até a igreja e nos achegar até Jesus. Nós precisamos vir até o culto e dar o nosso melhor para Jesus, meus irmãos. E nesta noite nós temos esta oportunidade. Não adianta nós vir até a igreja e sair como nós estamos. Nós precisamos ser tocados, meus irmãos. Se você não foi tocado pela mensagem, seja tocado pelo louvor. O louvor é algo que ele cria uma esfera, meus irmãos, de adoração. O louvor é algo que cria uma adoração perfeita dentro da igreja, meus irmãos. E quando nós somos tocados pelo louvor, nós podemos abrir o nosso coração e adorar a Deus. E quando nós não somos tocados, às vezes nós louvamos ali, mas nós não sentimos muito a presença de Deus, mas de repente na mensagem algo fala com nós sentimos a presença de Deus. Ou muitas vezes a mensagem não está tão legal, mas aquele louvor, aquela hora que o irmão louvou com aquele hino lá, eu chorei, eu derramei as minhas lágrimas, eu senti a presença do Senhor. E é isso que nós precisamos, meus irmãos, é sentir a presença do Senhor. Nós não podemos, meus irmãos, nos contentar em apenas vir até o culto e ir embora, meus irmãos. Nós não podemos nos contentar sem chegar aqui, voltar para casa sem sentir a presença de Deus. E muitas pessoas se contentam. Muitas pessoas se contentam apenas por vir e voltar para a igreja, para casa. Nós não podemos, meus irmãos, nos contentar em chegar aqui e voltar para a nossa casa sem dizer, Senhor, hoje eu senti a Tua presença, eu louvei, eu senti no louvor, eu senti na pregação. Meus irmãos, hoje é o tempo. Hoje é o tempo. Quem sabe é um culto de sábado, um culto que
Os irmãos estão lá no Partênope, tem bastante gente, e creio que Deus está fazendo maravilhas lá, mas o mesmo Deus que está lá está aqui, meus irmãos. O mesmo Deus que pode operar lá, Ele pode operar aqui nesta noite. O mesmo Deus que pode operar aqui, pode operar lá na África, nos nossos irmãos que estão lá, meus irmãos. É o mesmo Deus, nós precisamos só, o que precisa é nós nos achegar até eles. Amém, irmãos? Vamos nos colocar em pé nesse momento.